Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar sobre mudanças na cultura organizacional e clima organizacional. Então, na última aula, né, a gente falou sobre cultura organizacional, sobre as características das culturas organizacionais, e hoje a gente vai falar sobre as mudanças na cultura organizacional. São dois conteúdos bastante importantes quando a gente fala da área da administração, principalmente na questão dos recursos humanos. É uma área bem importante, então, dos recursos humanos. É a continuação, este texto é a continuação daquele livro que eu já estava trabalhando com vocês. Então, o livro ele já foi enviado completo, mas eu vou estar enviando novamente para vocês na aula de hoje, ali no Moodle, né? Aqui no Moodle, o anexo, o livro para vocês também. Então, as mudanças na cultura organizacional, né? Essas mudanças na cultura organizacional, elas podem ser mudanças radicais ou mudanças limitadas. Elas podem ser mudanças que alteram toda a estrutura de uma cultura organizacional, ou elas podem também alterar apenas alguns segmentos aí da cultura de uma organização. As mudanças na cultura organizacional, elas são difíceis de serem realizadas. Por quê? Porque você vai propor uma série de transformações, né? E essas transformações que você vai propor, ela vai ter que levar ao engajamento dos colaboradores nessas mudanças, o que vai gerar a sair da zona de conforto, gerar, procurar atualizações, né? Então, para que ocorram essas mudanças na cultura organizacional, os colaboradores eles também têm que estar empenhados nessas mudanças. Elas podem levar anos para serem consumadas. Para que elas sejam efetivas, elas levam anos de aperfeiçoamento para que as pessoas elas se engajem nessas mudanças, né? Então, aqui tem três tipos básicos de mudanças na cultura de uma organização. Como eu falei antes para vocês, elas podem ser radicais, de mudar ao mesmo tempo a cultura, toda a cultura organizacional, ao mesmo tempo, ou elas podem ser limitadas, elas podem ser graduais e incrementais, elas podem ser mudadas aos poucos, porém ela vai mudar toda a cultura de uma organização, ela não vai deixar de mudar toda a cultura, mas ela vai ser mudada aos poucos. E a mais simples, que é você mudar subculturas, como a gente estudou, né? Que são aquelas culturas dentro de uma cultura maior, que podem ser culturas de faixa etária, culturas de religião, culturas profissionais, ou ela pode mudar apenas alguns componentes dessa cultura, como por exemplo, ela pode mudar a missão, ela pode mudar o slogan, o que é bem comum de acontecer, né? Então são mudanças mais simples, mudanças mais limitadas mesmo, né? Mas que mudam então a cultura de uma organização. Então as estratégias para a mudança, para que essa mudança ela seja efetiva, né? Descongelar a velha cultura e criar modificações para as mudanças. Então, a gente vai falar mais para frente um pouco, mas o momento que a gente está vivendo de mudança no sistema de trabalho, né? Ela está provocando sim mudanças na cultura de uma organização. E essas mudanças na cultura de uma organização, elas vão gerar com certeza grandes impactos aí nas organizações. E são mudanças necessárias, são mudanças que ocorreram devido à crise e que são mudanças que têm que ser efetivadas, né? Essas mudanças, por exemplo, que a gente está tendo hoje, utilizar mais tecnologia. Então, empresas estão tendo que se adaptar ao meio tecnológico, aquelas empresas que não estavam adaptadas tiveram que se adaptar com o trabalho home office, né? Reduzir o número de trabalhadores para evitar tamanhas aglomerações, né? Então,
aos poucos essa cultura das empresas elas foram forçadas a serem mudadas. Aproveitar momentos propícios, então, é o que a gente está vendo. Por exemplo, a crise que está surgindo hoje, né? Um problema, ela é uma oportunidade, um momento propício para que ocorra essa mudança das organizações. O alvo da mudança, então, ele deve ser concreto e claro. Os colaboradores, eles têm que ter claro essa mudança que vai acontecer, né? Essa mudança que a empresa está passando, ela tem que ser clara para os colaboradores para que eles possam colaborar, participar deste processo de mudança. Manter certa continuidade com o passado. Então, as rupturas, elas geram, como eu falei antes para vocês, uma inquietude, pois as pessoas elas precisam sair da zona de conforto delas, do que elas estavam acostumadas, né? Então, você mantendo uma certa continuidade com o passado, para que essa mudança não seja uma mudança brusca, uma mudança radical e tenha um impacto muito grande na questão dos colaboradores, é fundamental que ela tenha uma relação, então, com o passado, com a cultura antiga, né? Criar segurança psicológica para a equipe. Foi o que eu falei antes. A equipe, elas têm que estar ciente dessa mudança, ela tem que ter treinamento, ela tem que ser informada, né, para que ela participe deste processo também. Cultivar líderes carismáticos, aqueles líderes que conseguem auxiliar neste processo, que conseguem chegar até as pessoas, incentivá-las, estimulá-las, né, a participar deste processo de mudança. O plano de transição ele tem que ser sólido e realista. Como eu falei para vocês, as mudanças bruscas, elas são mudanças que geram grandes impactos. Então, essa mudança, estando bem clara, uma mudança consciente, ela vai auxiliar bastante. Compreender os riscos e benefícios da mudança. Então, a gestão do risco, né? Que a organização saiba identificar se a mudança na cultura de uma organização, ela vai ser uma mudança que traga mais benefícios do que prejudicar a cultura da organização, né? Então, fazer este balanço entre quais são os riscos que se está correndo e quais os benefícios que terá com essa mudança na cultura de uma organização. É comum também ocorrer mudanças na cultura de uma organização quando ela é vendida para outra pessoa, né? E aí muda-se os líderes, muda-se o dono da empresa, né? E aí gera toda uma questão de mudança na cultura organizacional também. O próximo item que a gente vai estudar é clima organizacional. Eu imagino que todos vocês que trabalham numa organização, e maior parte de nós trabalha em alguma organização, né? A gente tenha uma noção, né? A gente tem uma impressão de como é a atmosfera dessa empresa, né, dessa organização. A gente tem ideias pré-concebidas do nosso local de trabalho, do dia a dia do nosso local de trabalho, de como o gerente, o líder poderia tomar as suas decisões, como os problemas eles poderiam ser resolvidos. Então, todas as pessoas que trabalham em uma organização, elas têm ideias pré-concebidas e elas sentem a atmosfera de um determinado local. Então, elas sentem se é uma atmosfera divertida, né? Se é uma atmosfera de valorização do trabalho, ou se é uma atmosfera mais pesada, onde o empregado ele não tem participação, né? Então, todo mundo tem uma concepção de como é o seu local de trabalho. Então, o que é clima organizacional? É isso que eu falei para vocês. São as ideias, né? As expressões pessoais que os colaboradores, que os trabalhadores, eles têm da organização a qual eles pertencem.
Ela se refere, então, à satisfação, às expectativas, às necessidades, à motivação no local de trabalho. E o clima organizacional, ele vai interferir diretamente no desempenho e no rendimento do trabalho. Locais onde o clima organizacional ele é sentido de forma tensa, de forma desmotivante, aonde é um clima de autoritarismo, o rendimento ele não vai ser um rendimento, um desempenho bom, né? Na última aula eu falei para vocês um exemplo da Google, né? Como que ela trabalha com os seus funcionários. Então ela cria todo um sistema de um ambiente, né? Uma estrutura física melhor, ela propicia espaços para os colaboradores, ela incentiva de diversas maneiras os colaboradores. Então, ela cria um clima organizacional agradável, de motivação, né? Consequentemente, o trabalho ele vai ter um desempenho melhor, ele vai ter um rendimento melhor. Então, ela se refere, o clima organizacional, ao relacionamento com seus colegas, do estilo do chefe, se é um estilo autoritário, um estilo aberto, um estilo de diálogo, né? Se a organização ela é mais rígida ou mais flexível, ela se refere também ao ambiente físico, né, do local de trabalho, se é um ambiente físico que tenha um ambiente agradável, um ambiente onde ele permite a integração e o diálogo entre as pessoas. E essas reações do clima organizacional, eles podem ser reações positivas ou negativas. Pode ser que o clima organizacional ele seja um clima bom ou um clima organizacional ruim, né? Então, as principais características do clima organizacional. O clima de uma organização, ele é como a personalidade do indivíduo. Os elementos, eles podem variar, embora o clima ele possa seguir sendo o mesmo. Então, por exemplo, o chefe pode adquirir uma postura diferente, mas o clima ele pode permanecer sendo o mesmo. Um clima de tensão, um clima de pouca abertura para o diálogo, né? E o clima ele pode mudar também depois de uma intervenção particular, depois de um trabalho, por exemplo, de relacionamento entre os funcionários, uma mudança no ambiente físico do local, tornar o local mais agradável, mais arejado, né? Eu vi também que tem algumas empresas, como eu gosto de animais, né? Eu vi que algumas empresas nas cidades maiores, elas estão permitindo que a organização ela tenha animais de estimação. E elas entendem o quê? Que o animal de estimação ele torna o ambiente menos estressante e mais produtivo, melhorando o clima organizacional. Tem algumas outras empresas que, por exemplo, elas investem na questão das plantas, né? Colocam mais plantas, tornam o ambiente mais agradável, fazem uma pintura diferente no ambiente, e o que torna o ambiente mais acolhedor, né? Mudando assim o clima organizacional. Então, quem sabe pequenas mudanças, tanto em questão de relacionamento, quanto em mudança da estrutura física do ambiente, ele pode acabar mudando o clima organizacional e propiciando um melhor rendimento. Aqui, como foi falado, né, ele é determinado pelas características, pelas condutas, pelas atitudes e pelas expectativas das pessoas. Ele também é determinado, né, influenciado pela estrutura física, pelo modelo da gestão, como é o líder, né, o gestor dessa empresa, dessa organização, se ele é um líder democrático, se ele é um líder autoritário, se ele é um líder aberto ao diálogo, né, ou se é um líder que não permite abertura para participações, os relacionamentos, né, entre as pessoas, a conduta das pessoas uma com as outras. O clima, ele é independente da tarefa que se realiza. Então, independente do trabalho que se realiza dentro de uma empresa, o clima ele é o mesmo, pois podem ser observados climas diferentes em indivíduos que realizam uma mesma tarefa.
Então, indivíduos que realizam tarefas iguais podem ter percepções diferentes de um clima. A gente já vai falar mais para frente, mas há fatores externos também que influenciam no clima organizacional, na percepção do clima de uma determinada pessoa, né? Que é indiferente do local do ambiente de trabalho, que são influências externas. O clima organizacional, então, ele é difícil de ser descrito muitas vezes em palavras, mas os resultados, a atmosfera, ela pode ser facilmente identificada. Por vezes, pessoas que visitam uma empresa, por exemplo, um consumidor que faz uma visita a uma empresa, ele pode perceber o clima organizacional da empresa também, simplesmente ao entrar dentro do local, ele já consegue ter essa percepção de como que é o relacionamento, né? Como que é o desempenho das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Quem aqui nunca entrou numa empresa, né, num comércio, e sentiu um clima desagradável, por exemplo, em que os colaboradores eles não estavam conversando um com o outro, ou um clima de discórdia entre um e outro, né? A pessoa realizando um trabalho desmotivado. Então, o clima organizacional ele também pode ser percebido por pessoas que entram naquela organização e que não fazem parte diretamente dela. Ele é um determinante direto do comportamento, porque ele vai atuar sobre as atitudes e as expectativas das pessoas. Às vezes, algumas pessoas, elas adentram dentro de uma organização e elas criam uma expectativa. E essa expectativa, ela nem sempre ocorre, né, na prática, ela nem sempre é suprida. E o clima organizacional, a percepção que ela tem, ele acaba não sendo condizente, né, com aquilo que ela tinha como expectativa. O clima organizacional, então, ele pode provocar nos colaboradores um sentimento de insegurança, de responsabilidade, de motivação, de trabalho em equipe, né? Dependendo de como é o clima organizacional dessa empresa. Se o clima ele favorece o diálogo, então se ele incentiva o diálogo entre as pessoas, ele vai fazer com que as pessoas elas sejam mais próximas. Já se o clima ele é de insegurança, que não há uma abertura para a participação, para o diálogo, ele vai gerar um distanciamento. Por exemplo, se o líder, o gestor, ele é uma pessoa que não é aberta a contribuições, ele não aceita bem contribuições, ele vai gerar um clima de insegurança de que os colaboradores eles deem sua opinião, de que eles participem, de que eles realmente colaborem, né? Então, um clima organizacional ele pode ser criado propositadamente, né, intencional, ou ele pode ser sem intenção. Ao se investir na melhoria do clima organizacional de uma empresa, ele tem dois viés, porque ele pode, né, melhorar a satisfação do empregado, que consequentemente vai ter um rendimento maior, um desempenho maior, que é propício para a empresa também. Então, ao você investir em melhorias no clima organizacional, ao identificar o que deve ser melhorado no clima organizacional de uma empresa, você pode satisfazer tanto o empregado, né, o colaborador, que ele vai se sentir mais satisfeito e motivado com o seu trabalho, quanto a empresa que o trabalhador vai ter um desempenho melhor ao se sentir mais motivado. Geralmente o RH, o setor de recursos humanos, é que é o responsável por fazer essas pesquisas de clima organizacional. Então, como você consegue identificar, né, quais os problemas do clima organizacional da organização da empresa? Realizando pesquisas de clima organizacional. Essas pesquisas, elas podem ser realizadas anualmente, semestralmente, né? E aí você vai fazer uma pesquisa de identificação com os colaboradores do que precisa ser melhorado nesse clima organizacional. Após aplicar essa pesquisa, é hora do recursos humanos realizar a tabulação e análise desses dados. É importante aqui destacar que nem todas as necessidades apontadas
na pesquisa de clima organizacional, elas precisam ser sanadas. Às vezes, o setor de RH vai identificar que alguns colaboradores querem algumas mudanças que não são mudanças da cultura daquela empresa, que não são necessárias, né, necessidades daquela empresa. Então, o setor de recursos humanos ele não precisa sanar todas as dificuldades, os problemas apresentados também na pesquisa de clima organizacional. E após fazer essa tabulação, essa análise dos dados, é necessário criar então um plano de ação para transformar aquilo que foi identificado como deficiências, né, no clima organizacional para melhorar esse ambiente, essa atmosfera de trabalho. Às vezes, então, como eu falei para vocês, a pesquisa de clima organizacional, ela pode apontar mudanças que são mudanças muito grandes, desde mudanças na política de cargos e salários, é uma colocação, por exemplo, de melhoria na questão salarial, que também é uma questão, né, de satisfação e de motivação no trabalho. E elas podem ser mudanças mais simples, mudanças menores, né? Desde mudanças no ambiente de trabalho, por exemplo, desde realocação das mesas, né? Tornando um ambiente mais de trabalho em equipe, desde mudança na estrutura física, como eu falei antes para vocês, colocar plantas no ambiente, mudar a cor, né? Ou fazer uma mudança estrutural mesmo. E treinamentos do pessoal, os colaboradores veem a necessidade de que haja treinamentos na questão do trabalho, né? Ou apenas uma conversa, um diálogo, né? Você fazer uma abertura para o diálogo, um círculo restaurativo, vai melhorar também essas questões de clima organizacional. Aqui eu trouxe então para vocês alguns exemplos de climas organizacionais. Então, um clima de intimidade. O que é um clima de intimidade? Um clima de intimidade, ela se refere diretamente aos relacionamentos que as pessoas fazem nos seus locais de trabalho. Então, é a integração que o grupo tem, são as boas relações que o grupo, que a equipe tem entre si, né? E que ela não está somente diretamente relacionada à questão do trabalho, mas vai satisfazer também a questão de relacionamentos fora do seu local de trabalho também. Clima de espírito de equipe. Então, é realmente o trabalho em equipe, né? O trabalho colaborativo, o trabalho no coletivo, um trabalho de ajuda e auxílio, né? É aquele trabalho que um ajuda o outro. O que sabe mais, o que é mais experiente, ajuda aquele que está iniciando, né? Então, você vai ter um clima de colaboração. É um clima positivo, tal como o clima de intimidade também. O clima de ênfase na produção. Aqui o autor vai falar que esse clima de ênfase na produção é um clima visto de um modo negativo, porque ele não enfatiza questões de relações humanas, mas sim ele é voltado apenas para a questão de produtividade. Então ele cria um clima mais fechado, um clima de pouca participação, pouca abertura para a participação dos colaboradores. E também é um clima que é bastante supervisionado. Então há muita atuação dos supervisores, né? E os colaboradores, eles vão se sentir supervisionados, vão se sentir que seu trabalho não é um trabalho que é motivador, né? O clima burocrático, então, esse clima burocrático, ele é um clima de papelada, né? De burocracia e de formalidade. Então, é um clima onde as pessoas, elas têm que, é uma atmosfera onde as pessoas têm que prestar muitas respostas por determinados fatores. É uma atmosfera fechada e extremamente formal, e ela é muito regulamentada por normas, por procedimentos, né? Então, muitas vezes as pessoas elas se sentem fechadas, amarradas a esse tipo de clima. Ambos os climas, então, o clima de ênfase na produção, o clima burocrático, ele é visto como uma atmosfera negativa, né? O clima de cordialidade é um clima de camaradagem, um clima de amizade, né? Um clima de ajuda.
é visto também de forma positiva. E o clima de tolerância, o que é ser tolerante? É você relevar algumas coisas, né? Então, o clima de tolerância, os erros, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando, que têm menor experiência, eles não são vistos de forma negativa, né? De forma a depredar, ameaçar, punir, colocar a culpa nessa pessoa. Mas ele é visto como um processo de aprendizagem. Então, é um clima de você apoiar ao outro, né? O que poucas empresas possuem, né? Lembrando sempre que nem sempre a empresa ela possui apenas um desses climas. Pode ser que a empresa ela tenha um clima de tolerância, mas ao mesmo tempo ela é um clima burocrático, né? Ele é um clima que exige o cumprimento de normas, de regras, né? Então, a empresa ela pode conciliar tipos diferentes de climas. Aqui tem algumas outras principais características, então, do clima organizacional. As modificações, então, na cultura organizacional, lembrando sempre que clima organizacional faz parte da cultura organizacional, tá? O clima, ele é um fator muito importante dentro da cultura de uma organização, tá? Então, essas mudanças na cultura organizacional, eles vão gerar expectativas e, às vezes, eles também vão gerar insatisfação e insegurança, o que vai resultar no clima organizacional da empresa. Indicadores de climas organizacionais negativos. Como que você consegue identificar que o clima organizacional da empresa é um clima fechado? O absenteísmo, a falta no local de trabalho, né? Faltar bastante, chegar atrasado no local de trabalho, muitas mudanças de pessoas, o desperdício, os conflitos, né? As divergências, as brigas, a desmotivação no trabalho, né? Então a baixa produtividade também. E a demissão, né? As pessoas pedirem para sair do local do seu trabalho são características de que há alguma coisa errada na organização e que precisa ser mudada dentro de um clima. E quais são as variáveis da cultura que afetam o clima organizacional? São os hábitos das pessoas, são os processos decisórios da gestão, né? Se é aberta a participação, ao diálogo, o grau de disciplina, os benefícios que se tem, benefícios salariais, benefícios de vales, né? Que incentivam essas pessoas. A questão do próprio ambiente físico, que eu falei antes para vocês. O que eu falei antes também, que há fatores externos que também influenciam o clima organizacional, que não é apenas fatores internos. Por exemplo, uma pessoa pode entender que o clima organizacional da empresa não está bom, mas pode ser que seja um fator externo à organização. Pode ser que essa pessoa esteja com um problema familiar, pode ser que ela tenha uma queda no seu poder aquisitivo, ela tem rivalidades esportivas dentro da empresa, algum outro fator exterior à empresa que também possa fazer com que ela tenha uma desmotivação no trabalho, né? E entenda o clima organizacional como um aspecto negativo.